O personagem deste episódio ocupou por 3 vezes consecutivas a presidência da subseção da OAB em Maringá. Além disso, também foi rotariano e um dos mais importantes advogados trabalhistas da cidade. Hoje falaremos sobre a biografia de José Plínio Silva. Sejam bem-vindos aos Advogados da História. José Plínio Silva nasceu em 12 de outubro de 1936, na cidade paulista de São Joaquim da Barra. No ano de 1962, formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Mackenzie, em São Paulo. Quando universitário, conquistou posição de destaque entre os seus colegas de faculdade. Em 57 e em 58, foi eleito vice-presidente do Partido Acadêmico do Centro João Mendes Júnior daquela instituição. Ele tinha já alguns contatos e começou a trabalhar em São Paulo, mas ele teve um convite, por assim dizer, de um tio, um primo, aliás, que já estava estabelecido aqui em Maringá há muitos anos, um pioneiro, o senhor Hilário Alves, lá de Indaial Hotel. E primo do papai, as mães irmãs, né? Elas comentaram que Maringá era uma cidade que estava crescendo muito, que era uma promessa muito grande no norte do Paraná e que o Zé Plínio, recém-formado, devia vir conhecer. E de fato, o papai pegou então um ônibus na época, veio de trem, eu acho que vinha de trem até Ourinhos, e chegou aqui em Maringá e viu aquela efervescência, viu aquele potencial todo que Maringá já apresentava. Então ele resolveu mudar-se para cá e começou a advogar causas isoladamente. Morou lá com a dona Modesta e com o seu Hilário, o João, o Toninho e o Zé do Carmo, e que deram todo o apoio para ele no início. Depois, já em solo maringaense, ganhou relevância pelas causas cíveis e trabalhistas, das quais tornaram-se suas especialidades. Mas não se limitou apenas a esta atuação. Dedicado aos serviços comunitários, José Plínio Silva integrou as fileiras do Rotary Club. Na verdade, o meu avô, Oswaldo, que era viajante na época pela Bosch, fazia essa região e fornecia peças e equipamentos lá para o pessoal da Aviação Maringá, do Expresso Maringá, para a família Okamoto, o seu Paulo, o seu Satiro Okamoto, o seu Motói. Ele era fornecedor lá do Expresso. E numa dessas viagens, comentou lá com o seu Satiro que o papai tinha se formado em Direito e que estava vindo para Maringá. Então ele pegou o papai pela mão, levou lá no Expresso Maringá e ele então foi contratado lá pelo grupo do Expresso Maringá, para quem ele advogou até a morte, até em 2005. Inscrito na OAB Paraná desde 1965, tornou-se presidente da 9ª gestão da subseção de Maringá, em 1975. Cargo que foi eleito consecutivamente por mais 2 oportunidades, lhe permitindo desempenhar a função até 1981. José Plínio Silva foi outro exemplo de profissional, um lorde, um homem extremamente fino, extremamente elegante, muito preparado. O Zé Plínio era advogado de grandes companhias, grandes corporações, e eu tive a honra de sucedê-lo como presidente e teve uma atuação brilhante, realmente um grande profissional. Segundo o advogado José Plínio Silva destacou para o Jornal da Subseção em 2003, a OAB desenvolve um trabalho importante na defesa dos direitos dos profissionais da área, tendo se posicionado sempre com firmeza. No relatório de gestão apresentado em fevereiro de 76, o então presidente da subseção expôs que a entidade, por meio de várias manifestações, havia solicitado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado urgentes providências para o início da construção da nova sede do Fórum Local.
Embora construído em 1966, aquele edifício já carecia de ampliações 10 anos depois, devido à instalação de novas varas de justiça. A OAB Maringá foi decisiva nessa cobrança por meio de José Plínio Silva. Eu estava no segundo ano de faculdade já e comecei a estagiar com ele. Fiz estágio com ele no segundo até metade do terceiro ano. O José Plínio já era advogado civilista, né? Foi advogado da Companhia Melhoramentos, do Expresso Maringá, da TCCC, das Lojas Americanas, do Banco Itaú e do extinto Banco BCN também. As aventuras que era advogar na região na época, né? Por exemplo, teria que se deslocar para uma audiência em Campo Mourão. Você demoraria provavelmente 2 dias para chegar a Campo Mourão. Então saía-se de jipe para atravessar a balsa no Rio Ivaí. Ele falava assim que normalmente quando ele ia fazer a viagem, ele ia de camiseta e com um plástico por cima para preservar o terno e chegar lá com o terno limpo e poder fazer audiência. Isso quando não chovia, né? Quando chovia era o caos, geralmente atolava. Em março de 77, constatou-se outra conquista em prol dos mais necessitados. Por meio de convênio firmado com a Universidade Estadual de Maringá, a OAB Maringá viabilizou o funcionamento de uma assistência judiciária com a participação de estagiários e professores. Foi durante as suas gestões que José Plínio Silva, ao lado de suas diretorias, pleiteou maior liberdade e facilidade aos interessados para a inscrição no quadro da Ordem dos Advogados, inclusive considerando que o juramento fosse prestado perante o presidente das respectivas subseções. José Plínio Silva deixou um legado não só para o meio jurídico da cidade, mas também para a sua família. Ele amou muito a profissão, amou muito a família dele. E eu acho que esse é o grande legado. Ele amou muito a profissão e se dedicou tanto a ela que ele fez uma transformação, ele contribuiu com uma transformação. Maringá, uma cidade nova, uma cidade pujante, mas era uma cidade que ainda não tinha tradição nenhuma. Era uma terra de oportunistas. Eles se empenharam muito em valorizar a profissão, em fazer com que os advogados fossem reconhecidos como pessoas comprometidas com a justiça e com a verdade. Realmente, eu sou advogado, né? E eu escolhi essa profissão justamente por conta do meu avô. Por mais que ele tenha falecido quando eu ainda era novo, né? O meu avô faleceu e eu tinha acabado de fazer 14 anos. Então, eu não estava nem na faculdade ainda. Mas eu lembro que eu gostava muito de ir no escritório dele. Então eu chegava lá, eu via ele trabalhando com alguns carrinhos por conta da época que ele era advogado tanto da TCCC como da Expresso Maringá. E eu via aquela movimentação, eu sempre achei muito bacana esse trabalho assim, bem vestido. Meu avô era um homem extremamente elegante, né? Eu acho que uma das coisas que todo mundo reconhecia ele era justamente por essa elegância, né? De como ele se vestia bem. Então, são coisas assim que a gente ia vendo no dia a dia, inclusive em casa, que ia gerando essa referência para mim, né? Casado com Tânia de Freitas, José Plínio Silva teve 3 filhos: José Plínio Filho, Lúcio Aurélio e José Paulo. O ex-presidente da subseção da OAB em Maringá faleceu em 9 de dezembro de 2005. Tinha 69 anos. Sua trajetória profissional e engajamento pelas causas jurídicas regionais proporcionaram impactos até hoje vivenciados pelos profissionais da área. Você conhecia a história do advogado José Plínio Silva? O próximo episódio da websérie Advogados da História abordará a vida do mais eloquente advogado que Maringá conheceu até a presente data. Falaremos sobre o icônico
José Hermenegildo Racanello. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Até lá!